um segundo, vai. E depois, já está ligado ali, está ligado. Bem, boa tarde. Devia haver, como praxe, uma sessão de abertura. O professor José Esteves Pereira, acontece que ele, por motivos de saúde, não pode estar aqui. Vamos abreviar, ou suprimir essa sessão de abertura por breves palavras de justificação deste bloco, que a rigor não carece de justificação. A importância e o valor da obra da Ariano Suassuna é suficiente para explicar que o Instituto de Filosofia da Madeira faz a iniciativa de promover este ponto. Tanto mais que Suassuna foi sócio do Instituto e participou, pelo menos que eu lembro, 2 vezes em atividades do Instituto Múrcio, onde residia, embora eu fosse natural da Paraíba. E a preocupação que houve foi cobrir as várias áreas da atividade intelectual de Suassuna, no plano da literatura, no plano da classificação estética, no plano da intervenção cultural e, por outro lado, o seu significado na cultura luso-brasileira. É isso que explica os títulos e as matérias de várias edições. E, considerando feita a introdução, passo, a jornalista, aparece aqui em lugar a ocupar daquilo que foi talvez a atividade mais constante e aquela que tornou mais cedo conhecido Ariano Suassuna, ou seja, o teatro. Embora ele tenha escrito um romance, pode conhecer para ser publicado mais tarde, A Pedra do Reino, que é o seu grande livro, surge quando praticamente ele tinha cessado ou interrompido a sua atividade de dramaturgo dos anos 60. Ora, os escritores e artistas que em 1922 promoveram a Semana da Arte Convidada de São Paulo dedicaram muito limitada atenção ao teatro, domínio em que a sua produção historicamente relevante veio a restringir-se à trilogia do Osvaldo de Andrade, O Rei da Vela, de 34, O Homem e o Cavalo, do mesmo ano, e A Morte, de 37. Peças salvadas à cena 3 decênios mais tarde, nos anos 60, e que, em certos aspectos, se acham próximas de Deseja-se Mulher, Almada de Mulheres, do Gladiador de Alfredo Cortês, que, no entanto, não atingem a violência sarcástica daquelas, marcado por cariz ideológico própria do criador do movimento antropofágico. Deste modo, seria só com uma estreia no Rio de Janeiro, em 1943, do Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues, conhecido hoje como o maior dramaturgo brasileiro de sempre, que verdadeiramente se iniciaria o moderno teatro do Brasil. Nos anos seguintes, o escritor fluminense, à razão de quase uma peça por ano, foi construindo um universo dramático próprio, repartido pelo que viria a designar como peças psicológicas, peças míticas de tragédias cariocas, num total de 17 farsas, comédias, dramas e tragédias, encerrado em 78, 2 anos antes do seu desaparecimento prematuro. A partir do início da década de 50 do século passado, revelou-se uma nova geração de dramaturgos, em que vieram destacar-se nomes como António Calado, a ordem que estou a nomear é a ordem do nascimento, não tem qualquer motivo favorito. António Calado, Jorge Andrade, Ariano Suassuna, Gianfrancesco Guarnieri, Plínio Marcos e Alfredo Dias Gomes. Ao mesmo tempo que poetas e romancistas consagrados por Joaquim Cardoso, Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz, João Cabral, Mel Neto, Pedro e Luís, realizaram inesperadas e inovadoras incursões no teatro, tomando a tradição popular do alto, do Luma no Comboio ou do Mano Luma, devido à literatura nordestina e à vitalidade do algum daqueles novos dramaturgos
conduzindo ao palco figuras lendárias do Nordeste brasileiro, como António Monteiro, Lampião e Padre. A produção dessa nova geração de dramaturgos, exemplo que estava a acontecer entre nós, não se dirigiu ao teatro urbano, que era fundamentalmente o de Paulo Rodrigues. Havia que ligar ao teatro histórico, ao alto popular e ao drama rural, e ao teatro de denúncia social, tendo alguns destes autores cultivado mais um destes géneros, por recorrer ao teatro histórico para proceder a essa mesma denúncia, tentando assim terminar os obstáculos levantados pela censura, que foi exatamente o que aconteceu entre nós nos anos 60. Dramaturgo, poeta, romancista, ensaísta, professor universitário, artista plástico e grande editor cultural, para Ivan Guilherme Sossina, foi autor de 11 peças de teatro. Não me quero esquecer de Sol, Canto nas Harpas de Sião, depois de difundida pela sua equipe plástica de Sedutor de Princesa, Os Homens de Barro, Alto de João de Cruz, O Arco de Solado, Alto de Patecida, O Casamento Suspeitoso, O Santo e a Porca, A Pena e a Lei, Basta da Boa Preguiça e A Caseira e Catarina. Destas 11, só 6 foram publicadas, uma delas até apenas na segunda versão, por caso da Mulher Vestida de Sol, que foi publicada a primeira vez em 47 e foi visto e difundido por Sossina 10 anos depois. E neste interim ele converteu-se ao, ele que era protestante, converteu-se ao catolicismo. Se bem que afirmasse ter consciência de que o domínio da arte e da literatura autenticamente criadores era muito limitado a importância ou influência das medidas estéticas, o autor do romance da Pedra do Correio não deixou de fazer acompanhar ou enquadrar a sua produção dramatúrgica por considerável significativo número de textos teóricos, quer em ensaios autónomos, quer em prefácio da edição das suas peças, quer ainda na introdução à estética, fruto do seu magistério durante vários anos na Universidade Federal de Coimbra. De formação protestante, convertido ao catolicismo aos 24 anos, Sossina reconhecia como referência do seu pensamento estético, sobretudo Aristóteles, Schelling, Hegel, Bergson e Maritain, apresentando-se ao mesmo tempo como realista, regionalista e tradicionalista. Notava o escritor nordestino para ser realista significava não entender o realismo naturalista que pensava falsear na vida, mas a maneira de quadro brasileira que a transfigurava com a imaginação para assim ser fiel. Por outro lado, salientava que, em seu entender, não só a tradição não era anacrónica, mas eterna, como o jornalismo era algo tão permanente como o clássico barroco. Esclarecendo, contudo, porque a arte carece de servir que será algo primordial pelo sensível, pelos homens, pela vida, pelas coisas que percebem, o verdadeiro jornalismo era algo mais profundo que aquele que se quer pelas aparências social, o pelo pitoresco. Era por isso que o seu teatro procurava ligar-se ou radicar-se no barroco e no clássico. Ser um teatro trágico e cómico, vivo e vigoroso como o romanceiro popular brasileiro, suscetível a ser montado até nos sítios de circo e como os clássicos faziam, fosse um teatro que, como os clássicos faziam, fosse um teatro feito com gente, para gente, com histórias de gente, com princípio, meio e fim. Tivesse, são citações dele que eu não vou agora assinalar, que tivesse a coragem de juntar personagens diferentes e abandonasse o falso entendimento da unidade de estilo, pois na vida também há diversidade. Personagens de tragédia e de farsa misturadas numa só história. Daí também o caráter propositadamente convencional de estrutura das suas peças. Visava facilitar aquela com o público que o teatro tradicional lograra conseguir e que pensava haver-se perdido no teatro contemporâneo. Assim, a inspiração que procurava para o seu teatro era, por um lado, o romanceiro popular, a poesia épica popular do Nordeste, cujo laço era constituído pelo barroco ibérico. Entre o século XVI, havia começado a ser criado no pedido, portanto, havia inventado, palavras no sentido brasileiro e original, com uma grosseria artesanal e mestiça. E, por outro, a grande tradição teatral europeia, que foi se integrava a tragédia grega, a comédia latina, os mistérios medievais, o Alto Vicentino, o teatro espanhol do século XVII, o teatro brasileiro, a comédia da arte, o
teatro clássico francês e o teatro romântico, um teatro mais espetacular do Mediterrâneo, em que o texto era concebido não como imitação rasteira da verdade cotidiana, mas como uma transfiguração teatral do mundo, obtida por cenários, pela presença do coro, dos narradores, do verso, pela música, pelas roupagens, pelas máscaras, pelas danças, pelos acontecimentos extraordinários, pelos tipos humanos, ora condicionados, ora transfigurados, a ponto de se converterem em míticos, tudo concorrendo para criar um palco, outra realidade, outra atmosfera mágica e festiva, que, embora fosse contar a realidade, possuía igualmente o subtilégio dos ambientes oníricos ou de encantamento. Com efeito, como escreveu Suassuna, o dramaturgo devia procurar na realidade contemporânea do seu próprio povo aquilo que pode servir ponto de partida para a criação de uma verdade teatral mágica e festiva, em que o povo se reconheça transfigurado, pois só assim o insólito todo o poder de teatro seria autenticamente alcançado e realizado de modo que a comunidade nacional reconhecesse naquela humanidade estranha e agitada a sua própria humanidade, os impulsos coletivos profundos, normalmente disfarçados pela conveniência e pelo medo. Por outro lado, seria necessário atender o teatro popular nordeste brasileiro, em que os seus se inspiravam, assumia duas formas distintas, sendo complementares ou convergentes. Diretamente ligado às primeiras às origens portuguesas ibéricas, como o alto popular ou as cheganças, baseadas em lutas medievais de cristãos e mouros, e reinventadas as segundas como o Boa Boi e o Mamuco. Suassuna e outros autores contemporâneos procuraram revitalizar ou utilizar as diversas formas tradicionais de espetáculo popular, como aconteceu de ponto ao alto, com a morte da vida severina ao alto do frade João Cabral de Neto, ou como Calamar de Rio, e relativamente ao Lucas do Boi, o Jornal de uma Campira, uma noite de festa marcial Boi de Campos e do Cardoso, ou com o curso orfomecas de Mamuco, do Parque do Mesmo Suassuna, em Pena, e a lei ou do alto natal da de Amarelo, ou ainda com o presença de elementos e figuras do teatro popular nordestino na farda do engenho cananeiro de António Colado. De todos, porém, foi o grande escritor paraibano recentemente desaparecido que, de forma mais continuada, inovadora e consistente, logrou uma renovação do teatro brasileiro a partir das fontes populares tradicionais e do romanceiro nordestino, fundado numa sábia investigação e numa imaginativa conjugação ou dissolução de géneros, como o que sabe Magaldi, não hesitando em recriar temas da comédia latina ou a incorporar no seu teatro elementos dos mistérios medievais, dos autos bizantinos, dos autos sacramentais sexcentistas ou da comédia da mata. Posteriormente, seriamente simbolizador da obra dramaturgica de Suassuna é o seu substante metafísico religioso. A visão que se tem do cristianismo católico acerca da ideia de um Deus criador e providente, sem o qual tudo que existe carece de sentido, de um Deus misericordioso que compreende e perdoa as fraquezas dos homens, tornando mais aparente o real a separação entre o natural e o sobrenatural. O cristianismo, o cristianismo mariano, do recorte franciscano, há alguns aspectos próximos do pensamento do versículo de Silva, como na valorização do vosso Criador, da preguiça de Deus, que criou a harmonia, criou o mundo e a vida, criou o que queria. A feição acentuadamente mariana do catolicismo assumiu na dramaturgia, o escritor nordestino afirmou-se logo na sua primeira peça, Uma Mulher Vestida de Sol, cuja primeira versão, dirigida pela frequentar a Faculdade de Direito do Recife, foi armada em 1947, pelo Teatro do Estudante de Pernambuco, inspirado em La Barraca de Garcia Lorca e Margarita Chiru, e de que foi grande admirador Emílio Borba Filho, que anos mais tarde afirmaria construir aquele texto dramático dos jovens brasileiros, a primeira grande tragédia do Nordeste, que o deu, desde logo, a medida quase certa daquele que seria o maior dramaturgo brasileiro da atualidade. Baseando-se no romance popular do sultão nordestino, interpretado dramaticamente, mas procurando conservar que haja um teatro universal e poético cancioneiro daquela região do Brasil, Suassuna teve em vista como escritores mais
achar que uma mulher vestida de sol, além da verdade poética e dramática, além da verdade poética e dramática, houvesse também verdade social, colocando o drama humano da grande tragédia coletiva do sertão, a luta do homem com a terra queimada de sol, que exige mais do que concede, habituando o seu povo ao trabalho repartido e honesto. Se o texto do Apocalipse, que se inicia com luz branca, e viu-se um grande sinal no céu, um mulher vestida de sol, e a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, estando emprenhada, clamavam como 12 partes, fúria purpurina. Se este texto é geralmente interpretado pela Igreja Católica como referimos à Igreja, o texto do jovem dramaturgo, então ainda não cristão, parecia entender-se como referência à Virgem Maria. Embora o enredo desse primeiro exercício dramatúrgico do jovem escritor para a Ibeira, mais inspirado no romance nacional do Nordeste, José Sousa Leão, na versão que eu vi em inglesa, Taperoá, vila repetidas vezes invocada no seu teatro em defesa dos seus filhos primários, não deixa de constituir no original uma versão sertaneja do drama de Romeu e Julieta. O autor conhecido achar-se, quando a escrever, muito marcado pela leitura de alguns poetas espanhóis, como Calderón, Lope, Alberti, Casona e, sobretudo, Lorca, cuja influência não lograra ainda libertar-se, o que, entre outras razões, o levou a revelar 10 anos mais tarde, sendo esta segunda versão a única editada. A peça mais marcadamente mariana de Suassuna viria a ser o Alto da Compadecida. A sua obra teatral mais conhecida e representada no Brasil estrangeiro o consagrou como figura maior da dramaturgia brasileira da segunda metade do século XX. Inserindo-se nessa edição dos Milagres de Nossa Senhora, o Alto foi, no desejo do autor, a primeira vez que logrou realizar uma experiência satisfatória de transpor para o teatro os mitos, o espírito dos personagens e os folhetos de romances populares nordestinos. Constituindo uma ação contínua numa peça dividida em 3 atos, como acontece com os tantos textos que compõem a dramaturgia de Suassuna, é Compadecida, tal como todas as outras, com exceção do Santiago e a Porca, inspira-se na literatura tradicional brasileira, aqui ainda romances populares, o enterro do cachorro e a história do cavalo de Ficava de Dinheiro e no alto popular o castigo da soberba, todos eles de autor desconhecido. Também os personagens do Alto foram retirados do romanceiro tradicional, como João Grilo, criado aqui como personagem tipo, inspirado diretamente na realidade e na narração oral, como acontecia com Chicó, que o autor informa ter por base um personagem real já morto e cujas histórias eram conhecidas em Taperoá para a geração anterior à sua, enquanto Severino é, com certeza, inspirado no protagonista do autor do Alto Natal moçambicano, porta de Severino João Manuel Neto, então recém-publicado. Dos tantos personagens, 3 têm dimensão teológica cristã: Manuel, que é o nosso Jesus Cristo, a Compadecida, Nossa Senhora, e o Encourado, que é o diabo. Ao passo que os outros provêm do romanceiro popular, depois de figuras tipo o padre, o sacristão, o cangaceiro, o impossível como o palhaço, em quem cabe apresentar o assunto da peça como sendo uma história altamente moral e um apelo à misericórdia. Pois se fôssemos julgados pela justiça, toda a nação seria condenada, bem carregada de distrair as correspondentes conclusões morais. Assim dirá o palhaço, antes do julgamento dos personagens por Cristo. Espero que todos os presentes aproveitem os ensinamentos desta peça e reformem as suas vidas, aditando, como alvelado de ironia, ter a certeza de que todos os espectadores são verdadeiros santos, praticantes da virtude, o amor a Deus e ao próximo. Por sua vez, a Compadecida, dirigindo-se ao personagem Manuel, que é Jesus Cristo, apresentar a ti como um preto tímido, como um lugar simples e digno, um gesto de modos, peço que não condenes um volume de Severino, pois é preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem, cuja carne implica todas essas coisas turvas e mesquinhas, e aqueles quase tudo o que faziam era por perto. Assim quanto a João Grilo, militar, o João foi um pobre como nós, meu filho,
teve de suportar as maiores dificuldades numa terra pobre como a nossa. Não condena, deixa o homem ir para o purgatório. Perante a resistência de Jesus, considera um foguete de salvá-lo por ele ter roubado, a competida prova é que deu outra oportunidade de desfrutar ao Manuel. Jesus acaba por se dizer: vou deixar que você volte, porque minha mãe me pediu, comentando. Se a senhora continuar a perseguir desse jeito por todos, o inferno vai terminar, feita a repetição pública que não existe, que existe, mas não funciona. Esta expressão não é do Suassuna, é do Murilo Mendes. Aliás, como diz ao Murilo, a peça seguinte, o casamento suspeitoso esteve longe de receber o mesmo acolhimento do alto, havendo Suassuna sido acusado de repetir tipos de situações já usadas naquela peça, de empregar nela mais do que na anterior meios vulgares e conceitos de comicidade e de criar aí personagens desprovidos de sentido, críticas que recorriam, acima de tudo, da incompreensão da própria estética do autor nordestino e hoje se figuram claramente improcedentes e injustas. Mais uma vez recorrer aqui o dramaturgo à rica inspiração do realizador popular nordestino, quer no regresso da peça, quer no ambiente sertanejo que decorre a ação, quer em encarar o criação de personagens tradicionais, como fizera já na Compadecida. Correspondendo agora à dupla circense Cancão Gaspar, à dupla João de Chicó da peça anterior, inspiradas ambas daqueles que o povo conhecia como o palhaço e o besta, e a que correspondia o longo mergulho a dupla Mateus e Bastião, presente com tudo já de ser, as 6 obras de Joaquim Cardoso, que renovaram este género de espetáculo característico do Nordeste brasileiro. Neste propósito, o dramaturgo, tal como conhecia o alto com a figura de Chico, também agora o personagem Manuel Gaspar se inspirava na realidade, no caso, num serviçal de sua família, ao tempo ainda vivo, com o mesmo nome e não muito corajoso. Também aqui, no final, onde deixa também o autor, moralista corrigível de seus personagens, pela culpa de diversos subpersonagens, acentuar o tornar explícita a moralidade da sua peça. Assim, Cancão diz ter aprendido que é errado cobiçar os bens alheios e ser os amigos, enquanto o grupo já afirma ter aprendido que a luxúria é um caminho de perdição, acentuando o Roberto que a cobiça é o outro. E, por sobretudo, Flávia Susana começa a ter aprendido, através do ridículo e do castigo, a respeitar a família da família. Finalmente, todo mundo reconhece, eu fiz um juízo desonesto e juntei-me aos outros neste conceito de imoralidade. E a peça termina, mudando todo, o Cordeiro de Deus tira o pecado da misericórdia de nós, mas a misericórdia divina que, o rigor da justiça, era a chave da moralidade da Compadecida. 3 meses depois de concluir o casamento suspeitoso, escrita entre 10 de julho e 26 de julho de 57, Suassuna escreveu O Santo e a Porca, entre 7 e 18 de novembro do mesmo ano, que designa por imitação nordestina de Plauto. Versão do livro da comédia da Marmita, ao Luária, do autor romano, cujo texto latino chegou até nós sem largamente um bocado incompleto. A comédia de Suassuna transpõe apenas pelo Nordeste brasileiro a ação do Santo e a Porca, alterando significativamente a história que Plauto contara na sua peça, completando o respectivo enredo e atribuindo um sentido moral anterior, cristão, obviamente ausente do texto do diálogo antigo. Como o próprio autor não se esforçou a esclarecer ou explicar, esta submédia apresenta a traição que a vida, de uma forma ou de outra, termina fazendo dos nós. A vida é uma traição contínua. Traição nossa a Deus e aos seres que mais amamos. Traição dos acontecimentos a nós, dentro do absurdo da nossa condição, pois, do ponto de vista meramente humano, a morte, por exemplo, não só não tem sentido, como retira toda e qualquer possibilidade de sentido à vida. Por outro lado, nela, o protagonista descobre de repente, esmagado, que se Deus não existe, tudo é absurdo. O santo é Santo António, porque é um dos personagens muito terceiros e preciosos do santo. E a porca de madeira, que aqui se referia a Marmita no texto latino, é o objeto em que o aparente protagonista esconde o seu dinheiro, que a ação lhe virá agora afinal nada a valer,
pois se trata de normas amplamente sorteadas de circulação. Ao transpor a ação da comédia popular para aquele mundo de sol e poeira, conhecer a sua infância, com atores ambulantes ou bonecos de mão, representando gente comum, como cangaceiros, santos, poderosos, assassinos, ladrões, palhaços, prostitutas, avarentos, luxuriosos, medíocres, homens e mulheres do bem, o mundo em que nós estamos ausentes, em vez de ser da vida mais humilde, pastagens, gado, aspectos que se não está habituado, Suassuna confere novo caráter e nova afeição humana aos respectivos personagens, que em vez dos seus nomes clássicos de Euclião, Estáfilo, Megadoro e Eunómio, Confedra, se chamam agora muito nordestinamente Euricão Árabe ou Euricão igual cobra, Queiroga, Eudoro Vicente, curioso nome que associa talvez militarmente de dois falsos grandes filósofos, Norte-Sul, Vicente Freire da Silva, Dodó, Benona ou Margarida. Significativo também é que na sua incisão à estética, ao sintetizar o pensamento de Bergson sobre o cómico de situação e o cómico das palavras, para exemplificar o efeito cómico resultante daquilo que o filósofo francês designava por interferência de série, em vez de mencionar o teatro de Labiche, como o autor dos outros fizeram, Suassuna preferiu transcrever o diálogo travado na comédia da Margarita entre Euclião e Licórnios, que gozaram e ampliaram no seu ato de Santia Porca, potenciando o seu efeito cómico. O modo como dramaturgos brasileiros tinha completado a defesa da comédia de um bocado de plauto e a conclusão que lhe dá acaba por conferir uma dimensão dramática a da solidão a que se foi condenado o seu protagonista Euricão, que leva a afirmar no final da peça. Mas agora sei, novamente, que posso morrer. Estou novamente colocado diante da morte e todos os absurdos nesta terra que cheguei como estrangeiro e como estrangeiro vou deixar. Bom, e agora começa a pergunta. Que sentido tem toda esta conjuração que se abate sobre nós? Será que tudo isto tem sentido? Será que tudo tem sentido? Quer dizer isso, Santo António? Será que só você tem a resposta? Que diabo quer dizer isto tudo, Santo António? Assim como notou Urbano Tavares Brito em 1959, enquanto a primeira apresentação em Lisboa desta comédia da Ordinaria de Suassuna pela Companhia Casita Beca, é entre o Santo e a Porca que se vai travar o dolo final. Se não é nada como conduzir o Euricão, o protagonista, mas talvez outra esperança, a esperança em Deus, que se revela aos extremamente desiludidos. Concluída precisamente 2 anos após o Santo e a Porca, o Suassuna apareceu na altura, datava as peças todas de 18 de novembro, que era a data em que o pai dele foi assassinado e ele 3 anos. Esta data é claramente importante, que tem para ele um significado simbólico e efetivo, já anterior aparecia, que é esta, e a seguinte todas aparecem como datadas de 18 de novembro. Concluída precisamente 2 anos após o Santo e a Porca, a pena é que o autor designou ao mesmo tempo como o tragido média lírico ou construído, drama cómico, farsa de probabilidade e faceta de caráter conformesco, relativa, claro, destruir a separação do género, resultou da revisão e da fusão de 3 textos inicialmente independentes, que vieram a corresponder aos 3 atos da peça. O primeiro, intitulado A Inconveniência de Ter Coragem, tem na sua origem um intermédio popular para uma mulher, em verso escrito em 51 e encenado pelo próprio autor na sua querida vila no Taperoá, mais uma vez esta terra que ele foi criado e se passou a infância, cujo título era então Torturas do Coração ou Em Boca Fechada no Mosquito. Por seu turno, o segundo ato, que leva por título O Caso de um Filho Furtado, começou por ser uma peça de mato. O terceiro, e que deu por título Alto da Virtude e da Esperança, resultou da peça de mato O Processo de Cristo Negro, que foi escrita logo após a conclusão do Alto da Composição em 55, cujo um dos personagens de 20 meses de simpatia. Produzi esta peça de fazer algo sacramental, um alto da paixão, em cujos 2 primeiros atos, pelo bordo do personagem cheiroso, Suassuna vai ter procurado demonstrar de modo insufismado algumas verdades fundamentais. Assim, no primeiro ato, em que era dado ao espectador providenciar palavras de alguns homens, na
sua ocupação habitual de escutar as mulheres enganar os outros, tentava demonstrar ter a coragem de coisa improvável e carga pesada neste mundo super de disparates. Enquanto no segundo visava mostrar ter de homens que viviam com medo da polícia e do inferno. E se não houvesse justiça, despedaçar-se-iam entre si, ocorrendo casos em que, em geral, por engano, a justiça acaba por acertar nos seus julgamentos, enquanto no terceiro tinha em vista acentuar a extraordinária significação da virtude da esperança, para ao mesmo tempo dar uma ideia do desespero ao absurdo e desesperado do mundo. É o mesmo cheiroso, neste terceiro ato, cuja ação decorre na Sexta-feira Santa, aquele que encarna a figura de Cristo, o cheiroso, que evoca aqui a negação de Pedro, o beijo do jardim, ao lugar do julgamento e a morte, procurando o mesmo passo, de vez desta educação responder a 5 perguntas fundamentais e decisivas. Vale a pena fazer parte da vida sabendo que a morte é inevitável? Vale a pena ser mergulhado nesse espetáculo turvo e selvagem, sabendo que o mal marca o sol do mundo? Vale a pena viver sabendo que a vida é um lobo escuro, que nunca será inteiramente entendida e captada em seu sentido enigmático? Está disposto a aceitar o mundo, sabendo que o centro dele é a cruz em que Cristo padeceu e que a vida importa em contradições e sofrimentos, suportados na esperança? Para dar a resposta afirmativa de todos, que assim rogaram a Deus, reconhecendo que a vida é dura, mas é boa, Cristo, com a voz cheiroso, dirá: erros, cegueiras, embustes, enganos, traições, mesquinharia, tudo que foi a das vossas vidas, pedem por Deus arrepende. Diante do facto de vocês acreditaram finalmente em mim, e diante da esperança que acabam de manifestar, vocês nasceram na fé, viveram na esperança, foram agora salvos pela caridade, pela graça de Deus e pelo amor. Sentindo que o voz fundamental da peça, que a excepcional moral de desenho devia, segundo o autor, ser sublinhado pela respectiva encenação, da qual o primeiro ato devia ser encenado como se tratasse de Mamoré, que lembra-se for o caráter inicial do entendimento por bem-estar. Vemos os atores ser caracterizados por bonecos de teatro clandestino, mulheres mecânicos e humanos. No segundo, os autores deveriam representar no meio de teatro entre bonecos e gente, ou alguma coisa de troco e grosseiro, se juízo a incompetência, a ineficiência, o desgracioso que a despeito da sua evolução espiritual e digital. Para o terceiro, devemos os atores subir como rostos e gestos teatrais normais, dentro do poético teatral, para indicar que é com a morte que nos transformamos em nós mesmos. Terminado também em 18 de novembro, mais uma vez, de agora de 1960, com o do peça anterior, a face da boa premissa é a única escrita igualmente em verso. Nela, voltando a figura de Jesus Cristo, representado não por outra personagem como o cheiroso da Pena e Lei, mas diretamente na figura de Manuel Carpinteiro, como acontecia já na Compadecida, secundado agora por Miguel Arcanjo e Simão Pedro. Como é a Pena e a Lei, também aqui cada um dos três atos tem um título próprio, baseando-se todos eles em histórias populares do Nordeste brasileiro, como acontece em quase toda a dramaturgia do autor da história do grego popular das cantigas do sertão. Assim, o meu ato, o provo do concurso, tem na base, simultaneamente, uma história tradicional de Mamoré e uma notícia de jornal. Ao passo que o segundo, a cabra do cão caolho, se inspira no romance tradicional de macaco que, após várias trocas, acaba por perder tudo que havia ganho. Tudo sem o rico aparente, se baseia numa peça tradicional de Mamoré, com o mesmo título e no conto popular de São Pedro e o Peixe. As intenções fundamentais terão estado na origem da frase, uma de caráter nacional e a outra de natureza metafísico-religiosa. A primeira liga-se diretamente à ideia de que só se no Brasil, onde se sentia, por um lado, como ele próprio escreveu, o Brasil do povo, os que ao povo estão ligados pelo amor e pelo trabalho, o Brasil da bolsa castanha, o Brasil peculiar, diferente, singular, único, que o povo constrói todo o dia, na mata, no sertão e no mar. E por outro, o Brasil da burguesia cosmopolita, castrado, sem vergonha e superficial, simbolizado pelo caso federal de Catacão e submulheres da Bela.
tema principal da farsa, que com este se cruza, é, porém, como salto do próprio título, o vivo vosso criador, do poeta, do artista ou do santo. A ideia truncada também há Agostinho da Silva, que o trabalho não tem outro objetivo que não seja a preguiça ou o ócio, que proporciona e que é possível ao homem modificar-se ao reputar o ser único que trabalha verdadeiramente digno, um trabalho criador, livre e gratuito. Daí que o final da farsa São Pedro diga: há um ócio criador, há outro ócio danado, há uma preguiça com asas, outra com chifres e rabo, acrescentando Miguel Arcanjo. Há uma preguiça de Deus e outra preguiça de diabo. O que leva de novo São Pedro a reclamar: viva a preguiça de Deus, criou a harmonia, criou o mundo e a vida, criou tudo o que queria. Concluindo-se a função, marianamente, como era a própria Católica sua suma, assim: e viva a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Mãe do sonho e da alegria. Como foi infeliz síntese o crítico brasileiro Décio Romero Prato, no seu teatro, Suassuna recebeu do povo não só as personagens e as sugestões do enredo, mas a própria forma de publicidade, sempre discutida, constituída em torno de pequenos embustes, de ingênuas espertezas, de alimentar jogos de palavras, ou incessantes reviravoltas de situações de evitar a miséria final dos fracos sobre os fortes. Tudo isto devido à alta qualidade do diálogo, à graça da fala, senso satírico, o dom da invenção verbal, a espontaneidade e a realidade da dicção poética, uma constante criação, um saboroso fluxo de ideias, de imagens e palavras. A tudo isto convém ainda acrescentar, acrescento eu, que o grande escritor paraibano, como Gilberto Freire, Guimarães Rosa, Vila Lobos, Vicente Ferreira da Silva e Cláudio Rocha, o seu contemporâneo com as mais altas expressões do seu género e de sua alma.